A destruição de Nova York. Mensagem do dia 17 de abril de 2023. Madre Claire começou. Amada família, quero compartilhar com vocês. Na manhã de 2 de abril, ouvi meu marido que está acamado, aliás, e cego. Ouvi-o tossir violentamente em seu quarto. Eu corri para ele rapidamente e parecia que ele estava engasgando e ofegante e vomitando violentamente. Quando entrei na sala, ele começou a descrever para mim a visão aberta do que está para acontecer com nossa nação, começando com a destruição nuclear da cidade de Nova York e a erupção de um vulcão abaixo dela, e um meteoro gigante vindo do norte com uma cauda que se estende desde o Canadá até Nova York. Eu tinha ficado acordado até tarde, escrevendo mensagens, e eu não estava em condições de escrever os relatos. Mas uma de nossas irmãs veio e sentou-se ao lado da cama de Ezequiel para se certificar de que o gravador de áudio estava funcionando, e tivemos toda essa visão aberta que durou a noite toda. E no dia, meu marido falava muito devagar, então editei sua visão, tirando os longos espaços entre as palavras. Ele também ainda estava engasgando com a fumaça na cidade de Nova York. Ele estava realmente experimentando as consequências. Presumimos que foi uma explosão nuclear. Parecia como em Hiroshima. Na verdade, não vimos a explosão, mas foi o que pareceu. E ele estava pairando sobre a cidade com o Senhor, observando em primeira mão essa grande tragédia. Jesus começou. Por mais horrível que seja, Claire, isso não precisa acontecer. Cabe à nação orar contra isso. Ore, e colocarei meu braço poderoso em posição para impedir o pior. Mas essa é a única maneira de parar. Ainda há muitos em seu país que não acreditam que algo vai acontecer. A mídia altamente paga embalou as pessoas para dormirem nos braços da complacência, assim como o braço de mídia altamente paga por Hitler, que convenceu o povo alemão a entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, a mídia mentirosa da América os cegou para o cativeiro que foi preparado para eles. Tantos vão morrer, tantos. O inferno abriu suas mandíbulas escancaradas para receber aqueles que estão cegos por sua obsessão por riqueza e prosperidade, o que exige deles um certo tipo de visão de túnel para mantê-los presos em seus estilos de vida, subindo a escada corporativa, ignorando os sinais de perigo todos ao redor deles. Tragédia e choque esperam por você, América. Abandone seu caso de amor com o mundo e lute por seus direitos que você quase perdeu neste momento. Você foi manipulado com ganância e sátira. Quando alguém se levanta e apita, todos riem deles, como bolos de frutas da conspiração, e assim fazem com que eles se afastem. Quem pode tolerar ser feito de bobo? Esta é a arma de sua escolha. Mas se você me seguiu e ouviu as advertências do Espírito Santo, isso nunca poderia acontecer com você. O medo do homem é a grande armadilha que põe a verdade de joelhos e doma o ardor selvagem daqueles que estão acordados, mas que temem ser rotulados como malucos. Afinal, você trabalhou tanto para chegar a essa renda de 6 dígitos, você não quer comprometer isso agora, não é? Claire,
Sempre funciona. E agora, amados, estamos entrando no fogo. Ore pelo seu país. Ore muito. A tragédia não pode ser totalmente evitada, mas pode ser diminuída por meio de suas orações. Então, o que segue, queridos, é a visão aberta que Ezequiel teve e volta para ele durante o dia. Já se passaram vários dias desde que ele teve isso, e alguns dos detalhes voltam para ele. Então, é quase como se estivesse em andamento. E começa aqui. Ok, então você acordou tossindo? Eu ouvi você engasgando e tossindo e vomitando. Pensei que você estivesse vomitando, mas você disse que era a fumaça da cidade de Nova York. Sufocando com a fumaça. É quase como se você tentasse colocar uma moldura quadrada ao redor da cidade de Nova York e de alguma forma enquadrá-la, sabe? Uhum. Só que está se movendo. A maior parte da cidade, quer dizer, está arrasada. O oceano subiu na cidade, o Atlântico. Tanta fumaça. Há um prédio de pé, um dos grandes edifícios. Eu achei que estava desmoronando. Havia um rio entre eles. Pensei que tivesse virado, onde a água entrou na cidade. Fez uma coisa circular, mas com os ombros e outras coisas empilhadas. Eu não entendo, mas é como se a cidade se erguesse em algum lugar do Coliseu de Roma durante o jogo que Nero chamou. O circo? Sim, o circo. Os primeiros cristãos. Meu coração, todo o meu peito estava queimando, não como um ataque cardíaco ou algo assim. Quero dizer que é sobrenatural. Seja o que for, eu estava assistindo isso. Cara, isso é como o livro de Jeremias personificado contra Nova York. Eu vi o profeta Jeremias quase tão alto quanto um prédio, vestindo um manto e profetizando contra a cidade de Nova York. Eu fico pensando que o rio Hudson é o rio Hudson, mas quando olho não está ali, é só água se espalhando por todos os lados. É do oceano chegando. Sim, primeiro eles foram atingidos e haverá fome seca. É muito importante lembrar. Há um edifício que era enorme à direita, tanta fumaça que é difícil ver, mas há um enorme estádio esportivo, tempos modernos, dias modernos. Neste momento é domingo e ainda há pessoas lotadas no estádio esportivo, mas estão todos mentindo e amassados. Eles estão mortos. Até mesmo os jogadores em campo. Oh, meu Deus! Há uma fumaça laranja por toda a cidade e um fole de fumaça preta vindo do leste, eu acho, da parte leste da cidade, e eles estão subindo mais alto. Há essa fumaça preta rolando, mais alto do que aqueles prédios que estavam. Ainda está muito quente. Nova York em chamas? Nossa! Madre Claire diz, sim, quase terminando de falar. Vá em frente. Padre Ezequiel continua. É tanta fumaça. Eu acordei sufocando. Há uma grande nuvem. Estou meio fora e acima da cidade, sobre o oceano. E o oceano está vindo sobre a cidade? O nível da água subiu onde o rio Hudson está, fora de suas margens. Não sobrou quase nada do que você poderia, ou pensou, ou teria dito. Foi, oh meu Deus! Eu nunca estive em Nova York e eu não percebi o quão grande era. Irmã Débora diz, é grande. Padre Ezequiel diz, é grande, espalha-se. Irmã Débora diz, sim, é grande. Padre Ezequiel continua, então há um fogo subindo, chama laranja. Eu estou olhando a cidade do leste, estou sobre o Atlântico. Irmã Débora diz,
Padre Ezequiel continua. E há um galão. Há um incêndio violento em uma grande parte da cidade e é tão alto, não sei, não entendo o que é. Talvez seja simbólico, mas parece fazer parte disso e está saindo do oceano. É definitivamente a cidade de Nova York. E haverá uma grande fome e seca no país. Madre Claire diz, acredito que ele está falando aqui de atividade vulcânica vinda do oceano. Há um grande vulcão embaixo da cidade. Mike from Around the World nos disse que está se tornando ativo. Acho que é isso que ele está vendo, esse vulcão em erupção no oceano. Padre Ezequiel continua. Então, eu vi 2 homens. Um ficava acima da parte central da cidade, e você pode ver o perfil dele, sua cabeça e ombros. E era John F. Kennedy. Outro homem está sentado ao norte dele, na cidade, alto, magro, ombros retos e aparência presidencial. Cara, eu continuo vendo Obama. Eu continuo vendo Barack Obama. Irmã Débora diz, o anticristo? Padre Ezequiel diz, e havia helicópteros de caça com as costas abertas. Ok, mais fogo. Está vindo do céu. Grande, quero dizer, grande, enorme. Só pela graça de Deus ainda consigo ver a costa leste de Nova York. A Estátua da Liberdade. Irmã Débora diz, já foi? Padre Ezequiel respondeu, já foi. Irmã Débora responde, certo. Padre Ezequiel continua. A fumaça está muito densa por toda a cidade, mas há um fole de fumaça preta rolando que está subindo e o fogo do céu está descendo. Grande bola de fogo, grande bola de fogo. Irmã Débora pergunta, pode ser um meteoro ou algo assim? Padre Ezequiel responde, sim. Irmã Débora diz, tudo bem. Padre Ezequiel responde, é tão grande que o que era o rio Hudson. Irmã Débora diz, não existe mais. Padre Ezequiel continua. Está espalhado até agora. Eu pensei que talvez fosse, meu Deus, a menos que seja o reflexo da coisa no rio, mas se for, o rio está bem mais largo do que normalmente, quero dizer, e essa coisa está prestes a atingir, e é enorme, mas também está refletindo na água. É como se o inferno estivesse acontecendo, apenas entrando na cidade. Irmã Débora pergunta, o inferno está engolindo a cidade? Padre Ezequiel responde, eu estou no ar, e como falamos nesses minutos, quero dizer, é um fogo violento que está queimando tudo que ainda não está na água ou debaixo da água. Qualquer coisa que resta, e tudo que eu continuo ouvindo é que existe em um ponto no tempo, e eu virei a Bíblia aos meus ouvintes, e eu aumentei o volume. Irmã Débora diz, Padre Ezequiel continua. De novo, pelo que eu pude ouvir, cara, foi bem no meio do Jeremias, lá no vão, que antes e depois o Senhor mandou ele pegar uma faixa, amarrar em volta dele, comprar uma faixa, botar perto dele, sabe? Amarrar bem e depois ir a algum lugar e enfiar em um buraco na parede. E então ele disse, volte agora, sabe? Depois de um período de tempo, pegue aquela faixa, uma faixa de linho, mas quando ele a atirou do buraco, ele colocou, não serviu para nada. Você não poderia usá-la. A palavra conspiração continua saindo. Letras grandes, grandes. Irmã Débora diz, você sabe que eles têm uma conspiração contra Donald Trump. Ele deveria se entregar na terça-feira e não passa de uma conspiração, porque não há acusações contra ele. Tudo que eles têm é forjado. Madre Claire diz, perdoe o trocadilho. Padre Ezequiel responde,
Bem, eles estavam tentando colocar alguém de alguma forma. Eu o vi pendurado por um laço. Irmã Débora pergunta: quem? Donald? Padre Ezequiel responde: Sim, foi como uma projeção. Irmã Débora responde: uhum. Padre Ezequiel diz: Foi projetado. Irmã Débora faz nova pergunta: ok, como um holograma? Padre Ezequiel responde: sim. E Madre Claire diz: isso é muito interessante, que Donald não estava realmente morto naquele laço, mas o laço foi projetado. Isso poderia ser um alimentador mais simbólico, que os eventos estão sendo organizados deliberadamente para causar uma guerra civil que enfraquecerá o país e o tornará inoperável para que Rússia, China, Irã e etc. possam bombardear os Estados Unidos sem muita resistência ou capacidade para nos recuperarmos e lutar. Além de tudo isso, Nossa Senhora nos disse que tudo acontecerá simultaneamente. Isso significa que os vulcões, os terremotos, ocorrerão enquanto estivermos em guerra com os meteoros e a invasão dos chineses e talvez dos norte-coreanos que eu vi acontecendo em uma visão na península da Flórida e subindo a costa leste com atiradores de elite na floresta, nas cordilheiras orientais. Então, essa é uma possibilidade. Agora, o cinto de linho é encontrado em Jeremias capítulo 13 e significa a inutilidade de Judá e Israel. E podemos ler. Aqui diz: isto é o que o Senhor me disse: vá e compre um cinto de linho e coloque-o na cintura, mas não o deixe tocar na água. Então comprei um cinto conforme a orientação do Senhor e o coloquei em volta da cintura. Então a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez: pegue o cinto que você comprou e está usando na cintura e vá agora para Prará e esconda-o lá em uma fenda nas rochas. Então eu fui e escondi em Prará, como o Senhor me disse. Muitos dias depois, o Senhor me disse: vá agora para Prará e pegue o cinto que eu disse para você esconder lá. Então fui a Prará e desenterrei o cinto e o tirei do lugar onde o havia escondido, mas agora estava arruinado e completamente inútil. Então a palavra do Senhor veio a mim: assim diz o Senhor: assim arruinarei a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. Vocês sabem, isso poderia facilmente dizer: vou arruinar o orgulho da cidade de Nova York e o grande orgulho dos Estados Unidos. O texto continua: essas pessoas perversas que se recusam a ouvir minhas palavras, que seguem a teimosia de seus corações para ir atrás de outros deuses para servi-los e adorá-los, eles serão como este cinto, completamente inúteis. E é interessante, há muitos israelitas na cidade de Nova York. É um estado muito judeu. O Senhor continuou no texto. Diz assim: pois como um cinto é amarrado na cintura, assim eu amarrei todo o povo de Israel e todo o povo de Judá a mim, declara o Senhor, para ser o meu povo, para minha fama, louvor e honra, mas eles não escutei. Isso é Jeremias capítulo 13, versículo 11 ao 13. Padre Ezequiel continua: Sabe, meu primeiro pensamento foi: oh meu Deus, eles vão levá-lo para Leavenworth. Irmã Débora diz: uhum. E enforcá-lo? Ou
Guantánamo, mas isso não precisa acontecer. É como quando o Senhor continua dizendo: isso não tem que acontecer, isso não tem que acontecer. Irmã Débora diz: o Padre Ezequiel continua: Mas é assim, quero dizer. Esta coisa está bem perto. Quero dizer, seja lá o que for, as pessoas têm minutos. É melhor eles aproveitarem. Espero que alguém tenha saído da cidade antes do tempo. Irmã Débora diz: espero que sim. Padre Ezequiel diz: tenho certeza que viram essas coisas saindo do céu. É bem grande. Irmã Débora diz: nossa. Padre Ezequiel diz: é bem grande, Débora. Irmã Débora diz: eu creio, padre. Padre Ezequiel diz: é só. Irmã Débora diz: muita gente não conseguiu sair da cidade porque não tem dinheiro nem nada. Padre Ezequiel diz: não podem. Desde o maior até o menor. Há pessoas que estão presas nesses arranha-céus. Irmã Débora diz: sim, Senhor, tenha piedade. Padre Ezequiel diz: Hiroshima e Nagasaki, acredito nisso. Aço derretido. Eu pensei que eram colinas. Certo? E eu pensei, espere um minuto, a cidade de Nova York não tem colinas altas no meio do caminho, quase no meio do caminho para combater o incêndio. Arranha-céus, certo. Era só metal retorcido e entulho. Nossa! Uma torre, um prédio caiu, outro começou a desmoronar. Certo. E enfraquecer. Ao sul e ao norte. Sabe, do outro lado, se ainda é Hudson ou o que é. Um prédio começou a tombar, oh meu Deus, e bater, essa coisa tão grande e tão alta. O prédio que, quando caiu, passou e bateu em um dos prédios do outro lado do rio. Nossa, aquele era grande? Sim. Nossa. Mas não é como, quero dizer, é assim para mim, é como o tempo real. A ponto de ficar difícil respirar. Certo. Você pode sentir o cheiro da fumaça e outras coisas? Tudo que posso ver neste momento é fogo, fumaça e água. Uma grande parte da cidade. Acabei de sair. Ou está debaixo da água, esta bola enorme, bola de fogo, laranja. É tão perto, sabe? O impacto vai ser como... fenomenal. Dentro de minutos, como minutos. E o Senhor disse, chorem e lamentem, não para a cidade, para o seu país. Chore e chore por seu país. Normalmente fujo de teorias da conspiração, há tanta desinformação por aí. E informações falsas. Certo. Mas isso realmente vai acontecer. Mas ao sul, a água está entrando mais do que o fogo no norte, que está se movendo rapidamente. Eu não sei se essa coisa atingiu, sabe? Quando eu sou levado mais alto, é como se esse fogo subisse até o Canadá. Nossa! Canadá! Toda a costa leste pode ter desaparecido. Sim. Bem, eu vi a cúpula do Capitólio. Eu sei que esta é a costa leste. Você tem algum amigo ou família ou pessoa que você conhece, ama e se preocupa que você pode alcançar e que vai ouvi-la? Não tenho ninguém que me escute. Minha família acha que eu sou louca. Sua família o quê? Irmã Débora responde: eles acham que nós somos loucos. Madalena e eu, nós somos loucas. Padre Ezequiel continua: Certo. Eles não vão ouvir. Essa coisa vai bater neles. Tenha piedade. E vamos, quero dizer, como uma mulher em trabalho de parto, e aí vai chegar perto, não é? Sabe, como uma armadilha.
Por dias tenho visto a cidade de Nova York, pontes, mas conforme o Senhor me leva mais alto, começo a ver. Irmã Débora pergunta, mais? Padre Ezequiel responde, Mais, como Nova Jersey, sabe? Indo até Carolina do Norte. Eu tenho família por toda a costa leste. Meu Deus, Deus tenha piedade. Tem piedade, Senhor. Bem, tinha essa bola de fogo vermelha, é tão grande que uma parte acertou e outra não. O final dela que chega até o Canadá, Nova Escócia, sabe, leste, sabe? Ah, meu Senhor, o Senhor continua dizendo, lamente e chore. Ele me pediu para fazer mais 10 dias de jejum e luto, e isso acabará. Terça-feira será o último dia, o 10º dia, novamente. Isso é 2 vezes, consecutivamente. Ele fez isso, chamando por isso. Há coisas que se destacam para mim, como Jeremias. Sabe, grande, enorme, quase tão grande quanto a metade de um daqueles edifícios. Ele está parado como se estivesse acima da cidade. Profetizando contra. O fundo estava subindo. Oh, havia tantos corpos. Eles ficaram lá por dias. As pessoas não podiam. Eles não podiam ser enterrados. Tantos corpos nas ruas que não puderam ser enterrados e agora estão debaixo d'água. E qualquer coisa deixada de pé está sendo consumida pelo oceano e pelo fogo. Esta coisa, para ser tão grande e ser tão vermelho, alaranjado, quente, estou lhe dizendo, se você pudesse medir esta coisa, cobriria uma enorme área do estado de Nova York. Quero dizer, para lá e para o Canadá, mas é uma espécie de... Eu não vou chamar de nuvem em forma de cogumelo. Mas algo também aconteceu. Essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Irmã Débora diz, sim, Madre Maria disse que tudo aconteceria ao mesmo tempo. Padre Ezequiel continua. Eles não vão ter tempo. Não. Como você vai embora? Se eu posso pagar? Irmã Débora diz, se você ainda não saiu, não tem como. Padre Ezequiel responde, eu vou perguntar-lhe. Só por causa de qualquer coisa. Eu sei que o Senhor me abriu seu espírito e alma outro dia. Vocês 3. Tudo bem. Apenas olhe para fora. Se você vir, sentir alguma coisa, eu quero saber. Ou cheiro, qualquer um dos sentidos do seu espírito e da sua alma. Irmã Débora diz, eu sinto o cheiro da água, eu sinto o calor, é bem quente. O calor é bem quente, o fogo é bem quente, as pessoas gritando. Padre Ezequiel diz, em todos os lugares, ainda que tivessem tempo de gritar, meu Senhor. Irmã Débora diz, mesmo que os que estavam gritando saíssem, não valia a pena, porque foi muito rápido. Madre Claire pergunta, o que foi isso? Padre Ezequiel responde, querida, essa coisa toda me atingiu como um milissegundo. Irmã Débora diz, tem piedade, Senhor. Padre Ezequiel continua, como Deus é minha testemunha, Se houver um ponto no tempo, então alguns dos pontos principais são que estão se conectando a algo assim. Eu nem sei como compreender a maior parte disso. As coisas que parecem se destacar muito fortemente são o perfil de John F. Kennedy. Um homem muito alto e magro que se parece muito com Obama? Barack Obama. Oh, rapaz, é verdade. É mesmo verdade. Como eu disse antes,
há uma enorme extensão vasta, como o rio Mississippi, ampliado por 7 vezes. É enorme. E se o país for dividido pela coisa, a parte oriental que resta, ao redor de Washington e alguns lugares que foram afetados pela fumaça e coisas assim em Nova York, é um vento sopra para o sul, que é só atiçar o fogo, certo? Tudo que resta, eles estão tentando formar algum tipo de governo, sabe? Estar intacto. Como é que eles chamam? Irmã Débora responde perguntando: continuidade do governo? Padre Ezequiel diz: sim, mas quero dizer, através do que eu disse que era o Mississippi. Eu não sei de onde eles estão vindo, de todos os lugares do meio oeste. O Mississippi corre até onde suas margens são como para cima e para baixo ao longo de Nebraska, Iowa, onde quer que seja, mas há grupos de pessoas que estão saindo com armas. E eles são bem treinados. Há muito território e eles estão lutando, ocupando o exército da ONU. Então, no lado oeste do Mississippi, é incrível a rapidez com que eles conseguiram sua liderança. Cara, é a primeira vez que ouço essa palavra desde criança e cresci no sul. Tudo bem. Eles a chamam de República Confederada. Eu não sei o que significa confederado. Também não sei o que significa confederado. República Confederada. Bem, havia a União e havia a Confederação. Eu estou lhe dizendo, o que sobrar vai ser a República Confederada. O que restar do lado oriental é uma parte menor do que eram os Estados Unidos da América. Mas sabe, são tantos rios que transbordaram suas margens que milhas para o interior, quer dizer, os rios estão saindo de suas margens. Há tanta água, tanto empurrão e tanta fumaça de Nova York. Padre, a palavra confederada significa unida em uma liga. Eu rezo. Estados Confederados da América. Eu sei, e o Senhor chorando pelas cidades. No início, ele estava tentando abençoar a cidade de Nova York. Ele estava, sabe, no ar. Tentando, ele está chorando pela cidade agora, dizendo: isso não tinha que acontecer. Eu realmente espero e rezo para que algo mude nisso. Não precisa ser assim. Tudo que vejo é um fogo enorme, mas a água no seu quintal carbonizada, preta. Qualquer coisa acima da água era apenas... Como alguém poderia sobreviver a algo assim? Não podem. Agora não há mais reflexo nisso. O que era uma bola de fogo. Enorme, como não há mais reflexo na água, então o fogo e a fumaça sobem alto. Isso pode ser simbólico, mas há uma bandeira de um país. Isso é vermelho. Há um retângulo vermelho, quero dizer, de cima para baixo da bandeira, faixa vermelha, preta e branca. Agora, não sei se isso existe, ou está por vir, ou o quê, mas é uma bandeira de um país, vermelho, preto e branco. Madre Claire diz: eu pesquisei na internet, havia 3 listras verticais, vermelho, preto e branco. A única bandeira que se encaixa nessa descrição é a bandeira militar alemã. Padre Ezequiel continua:
E eu não faço ideia de quem vai criá-lo, ou como eles vão chamá-lo, ou por quê, mas eu acordei disso, sentado na cama, de um sono mortal. Isso está acontecendo. Eu ainda estou vendo helicópteros armados patrulhando para cima e para baixo em todo o território que eles chamam, eu acho, de União. O que quer que tenha sobrado ou poupado, eles estão determinados a reconstruir e estão reconstruindo. E para uma pequena área, eles têm um alambique militar bastante substancial, mas a maior parte do país, no lado oeste do Mississippi, saiu dos penhascos das montanhas, o que costumavam ser as montanhas nos lagos e florestas do norte superior. Quero dizer, eles vêm de todos os lugares e são muito organizados. Acho que chamamos esses de milícias, certo? Certo. Mas, seja o que for, eles estiveram inativos. Isso realmente vai acontecer. Haverá uma guerra civil neste país. Pessoas, governos, quem quer que esteja vivo, cara, eles são justos. E então a fome, e a fome, e a seca, e a fome, e a pestilência. Apenas com coisas em andamento na natureza que estão sendo desencadeadas de alguma forma, sabe? Então, existem desastres naturais, certo? E há desastres causados pelo homem, e ambos parecem estar acontecendo. Irmã Débora e Padre Ezequiel dizem simultaneamente. É muita informação. Sim, muita. O Senhor costuma nos dar muito antes, mas isso vem rápido. Não tem como adiantar. Essa coisa pode atingir este ano. Essa coisa pode atingir. Ele ainda está olhando para a costa leste do país. Desde, bem, eventualmente da Flórida até o Canadá. Bem, meus queridos, esse foi o fim de sua visão. Mas eu queria dizer a vocês que ele também teve uma visão de uma escada que vai para o céu, uma escada nupcial. E também ele tem visto o banquete das bodas do Cordeiro. Na verdade, a mesa chega até os pés de sua cama. Então, eu creio que o Senhor está nos mostrando onde estamos no tempo da história. E em breve, muito em breve, o Senhor virá e assumirá o controle deste planeta e fará o que é certo. Amém? Amém. Temos uma grande esperança pela frente, então, por favor, persevere, por favor, aguente firme. Ore, ore, ore por nossa nação e por Donald.